Bom, vamos lá, boa noite. Aula número 2 de Sócrates. Vamos começar. Vocês estão aí já anotados, né? Vocês já estão com a matéria escrita, agora a gente vai só repassar, é só uma reprise. Então vamos iniciar. Sócrates, nascido em 469 até a sua morte em 399, antes de quê? Antes de Cristo. O que está no quadro é outra aula, tá? Eu já vi gente olhando ali. Então esse daqui é da aula passada e depois eu vou falar dessa aula que hoje que vai ser sobre Platão. Mas vamos lá, ó. Então beleza, antes de Cristo. Antes de quê? Antes de Cristo, né? Se tem antes de Cristo por causa de um imperador romano, que eu sempre falo isso, né, Natália? Por causa de um imperador romano que mudou a história, botou Cristo ali, porque ele era dessa religião. Para poder marcar a história antes e depois de Cristo, também tem na filosofia, tem um cara que marcou, que é a aula sobre hoje, a aula 2 de Sócrates, tem um cara que marcou a filosofia, que é Sócrates, que tem antes e depois de Sócrates. Todo mundo que veio antes de Sócrates é o quê? Pré-socrático. Pré é aquilo que vem antes. Pré-vestibular é o que vocês estão fazendo. Vocês vão fazer um vestibular, vai prestar a prova para poder entrar num curso superior, para poder vocês terem a sua, começa com P, profissão. Começa com P, não com A. Rayan. Mas vamos lá. Então vocês vão ter a sua profissão se vocês passarem no vestibular, que o curso superior é a sua profissão. Só que antes vocês fazem um pré-vestibular, que é a preparação para o vestibular. Pré-socrático é tudo aquilo que vem antes de Sócrates. Se todos eles, pode fechar a porta, por gentileza? Se todos eles, tudo que vem antes de Sócrates é pré-socrático. Então, os pré-socráticos são filósofos, né? E segundo Aristóteles, quem cunhou o termo filósofo, foi Pitágoras, que dizia que tudo era um número. Tudo na vida é matemática. Se tem um chat GPT, ele usa a linguagem de programação. Logo, tem um programador. Programou o chat GPT, uma IA, uma inteligência artificial. Se tudo na matemática... agora eu vou provocar. Quem é ateu, quem é evangélico, quem é cristão. Se tudo obedece leis matemáticas, desde os átomos às partículas subatômicas obedecem leis matemáticas e tem uma relação de leis entre leis e leis entre leis, tem uma programação. Logo, será que tem um programador? Quem é esse programador? Será que é homem, mulher, feminino, masculino? Acho que não, mas tá entendendo? É mais ou menos assim. Então, na aula de Sócrates, a gente vai ver mais ou menos isso. Tudo que vem antes de Sócrates é pré-socrático. São vários. Depois de Sócrates vem o quê? Platão, Aristóteles e até hoje nós temos filósofos até hoje, beleza? Mas é que nem vinho. Filosofia, presta atenção, filosofia é que nem vinho. Ou pimenta, né? Pimenta também obedece essa lei, né? Filosofia é que nem vinho. Quanto mais velho, melhor. Então, quanto mais velho é o filósofo, provavelmente, talvez, salvo os anacronismos, é melhor, beleza? Como assim? O que é anacronismo? Aprendi na aula do professor José, meu grande amigo, pastor José, né? Gente boa pra caraca. Eu aprendi que anacronismo na aula dele, de sociologia, é você hoje olhar para o passado e falar assim, era tudo um bando de filho da mãe, porque eles faziam isso. Isso é anacronismo. Pô, professor, mas essa palavra, anacronismo, pô, cronismo vem de Cronos, um titã, não é nem um deus, é mais elementar e mais poderoso. É um titã da Grécia Antiga. Cronos é o deus do tempo, ou o titã do tempo. Então esse anacronismo quer dizer que você está pegando o tempo, que é linear, para um grego, é linear, para talvez um físico, a moda antiga é linear. Você está pegando um tempo linear, você está fazendo assim, ó. Você está interpretando hoje, com os olhos de hoje, com os filtros do Instagram de hoje, uma parada do passado. Isso é uma grande ignorância, porque quando você for ler a Bíblia, ou o Corão, ou a Torá, que também está na Bíblia no Antigo Testamento, ou o texto de Platão e Aristóteles, quando você for ler, você pode ler com os olhos de hoje? Você vai interpretar alguma coisa? Não, você tem que olhar com os olhos de ontem, levando em consideração a economia, a política, a visão de mundo, antropologia, filosofia, perspectiva religiosa daquela época. Senão você vai fazer uma grande besteira, né? Vocês pensaram outra coisa, mas beleza. Então tá. Sócrates. Olha só, os pré-socráticos agora vai ser bem rápido. Ó, isso daqui tem que ser rápido. Sócrates. Qual é a diferença dele para os filósofos pré-socráticos que vieram antes dele? Todos eles usavam os seus 5 sentidos como se fosse uma câmera para de dentro você investigar o lado de fora. A verdade é que tudo é água, Tales de Mileto. Tudo é o devir, simbolizado no fogo, a transformação, tudo é transformação, Heráclito. Tudo é o ar, tudo é o apeiron, o infinito, você vai trazer o Anaximandro, Anaximenes. Tudo é número, Pitágoras, tudo é... para você atribuir que a verdade última, ou a physis, o princípio, a física da coisa, ela é uma coisa, você está usando o quê?
Os olhos, né? Beleza. Só que aí se você fizer isso, você vai se ferrar, porque os seus sentidos podem te enganar. Olha para mim, todos os seus sentidos, presta atenção, Ryan, fala com ele aí, mas presta atenção. Todos os seus sentidos, nós temos quantos sentidos? 5, né? Todos os seus sentidos, eles são você, com os teus 5 sentidos, recebendo um estímulo do mundo exterior. Uma pessoa me tocou de um jeito sutil. Fiquei arrepiado. Quer dizer que se uma pessoa faz assim em mim, eu falo, te pegar. Se a pessoa faz assim, sensual, eu interpretei aquilo como uma coisa sensual. Fiquei arrepiado. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Que todos os seus sentidos, visão, degustação, uma interpretação de um estímulo exterior, cerebral, química e eletricidade no teu cérebro. É uma interpretação, não é a verdade, você vai se enganar. E, enfim, eu ia falar umas coisas aqui, mas deixa pra lá. Do campo do amor, né? Mas beleza. Então é isso. Presta atenção. Sócrates, ele pega essa luneta com seus 5 sentidos, ele faz assim, ó. Ele aponta para dentro. Então ele investiga quem investiga as coisas. Quem? Se ele virou para dentro, eu vou me investigar, vou investigar o homem, beleza? Eu vou me auto-investigar, vou investigar o ser humano, eu vou investigar quem investiga, a consciência, a mente. Qual é a diferença de memória, mente e consciência? São a mesma coisa? Não. Tudo isso parece que pertence à psique, né? À psicologia. Mas são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. E parece que ele sabia disso, porque o Sócrates, ele influenciou também a filosofia. Por exemplo, eu me formei agora em psicologia. Eu sigo várias linhas, mas uma que eu gosto bastante é a TCC. É uma terapia que lida com 2 teorias. TCC, terapia, aí vem as 2 teorias. Cognitivo, comportamental, emocional, comportamento. Essa é a que eu sigo. Sócrates influenciou tanto que ali, dentro da TCC, tem uma coisa chamada questionamento socrático. Questionamento socrático. Eu vou falar disso daqui hoje. Então, olha só, o cara influenciou a psicologia até hoje. Beleza, então vamos lá. Qual é a diferença dele para os pré-socráticos? Os pré-socráticos olhavam para fora com seus 5 sentidos. Sócrates olhava para dentro primeiro antes de todas as coisas, beleza? É uma autoanálise, é um autoconhecimento, beleza. E aí, ele lidava com questões práticas. Tá no caderno de vocês. Quais são? Alguém pode falar rápido? Senão eu não vou esperar, por causa da hora aqui do nosso tempo. Questões práticas. Natália, não me decepcione. Natália, pelo amor de Deus. Questões práticas. Tempo. Pode falar à vontade. Organização da polis. Então, Sócrates ele vai falar da organização da polis, ele vai falar da justiça, da coragem, da amizade e da virtude. Beleza? A coragem é uma virtude, a inteligência é uma virtude. Não vou explicar de novo o que é uma virtude, a gente já falou isso exaustivamente. Agora, eu falei de manhã isso, eu falei na última aula isso, vou falar de novo isso. Polis. Organização da polis. Sócrates falava da organização da polis. Qual é o seu nome? Caio. E o seu? Gabriel, beleza. Caio, Gabriel. Nome de imperador romano, nome de anjo. Ok. Organização da polis. Ele tratava da organização da polis. O que é polis? O que é polis? Tempo. Valendo um pix de R$100. Oi, o quê? É uma cidade-estado. É uma cidade que nem o Rio de Janeiro? Uma cidade-estado? Uma polis? Não. É uma cidade-estado. Imagina uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que é um país. Beleza? Uma cidade-estado. Esparta, cidade-estado. Atenas, cidade-estado, né? Tebas, cidade-estado. Coríntios, quem já foi da igreja aqui? Apóstolo Paulo, pregou onde? Coríntio, né? A carta de Paulo aos Coríntios. Ele foi até a Grécia pregar isso daí. É uma cidade-estado. Então, beleza, ó. Petrópolis. Cidade de Pedro, porque Pedro vem de Petro. Petrópolis, cidade de Pedro, porque Polis é cidade. Nilópolis. E o que é Nilo? Um dos rios mais famosos do mundo, no Egito. Nilo, rio Nilo. Teresópolis, cidade de Teresa. Heliópolis. Hélio é o deus do sol grego. É um deus, Heliópolis. Beleza, então é isso. Então ele falava disso daí, ok? Aí tem os sofistas. O Sócrates, agora bem rápido. Os sofistas. Sócrates trazia o conceito de ética. Você faz a coisa certinha, beleza? Que não muda, que não deforma, porque a moral muda, a ética não muda, beleza? Então, ok. Então ele falava sobre ética, fazer a coisa certinha. Os sofistas, eles eram bons de retórica. O sofista é bom de retórica. Você pode achar que eu sou bom de retórica. Tenho muita coisa para aprender ainda.
Beleza? Mas você pode achar que eu sou bom de retórica. Se eu fosse professor de retórica na Grécia Antiga, eu seria um sofista. Eu iria ensinar os caras a ir na votação que era à mão, era democracia direta. Hoje a democracia é indireta. Você vota em alguém para te representar, indireta. Naquela época você ia lá votar na hora e levantava a mão e falava: eu concordo, eu não concordo, eu concordo, eu não concordo. Isso era democracia. Se a votação era ali na hora e eu apresentaria para você, Caio, meu projeto, eu tinha que te convencer, não tinha? Só que eu falo muito mal, então eu vou contratar quem? Um sofista. Isso, um sofista. Hoje você contrataria quem? Contrataria quem? Um coach, pode ser? Beleza? Mas eu contrataria um sofista para poder convencer todo mundo, porque eu quero fazer um negócio na cidade que vai prejudicar todo mundo, vai me beneficiar. Beleza? Todo mundo vai querer? Não. Mas se eu contratar um sofista, eu faço todo mundo comprar gato por lebre. Gato por lebre. Beleza? Então é isso daí. Ele fazia isso. Ele não so... Então os sofistas gostavam de Sócrates? Sim ou não? Não, porque ele trazia o conceito de ética. Ele trazia o conceito de ética. E para eles não existia ética nesse sentido. Porque o Sócrates acreditava no quê? Na verdade. E os sofistas acreditavam na verdade? Não. Eles acreditavam que o homem era a medida de todas as coisas. Então não existe verdade, eu sou sofista. Não existe verdade. Existe a verdade, é o que eu consigo articular na minha cabeça, comunicar com a minha boca e enrolar você. Beleza? Então tinha um choque entre quê? Sofistas e Sócrates. Beleza? Dava muito ruim. Dava muito ruim. Esse sinal que eu fiz foi assim, tá? Foi assim, ok. Os sofistas, eles queriam convencer você no debate. Ah, mas e a justiça? Outra coisa, você consegue pegar uma pessoa e medir o peso dela? Sim, você mede diretamente, na balança. A altura dela, sim, fita métrica. Ok. Você consegue medir a justiça dela? Você pega a justiça com a mão? Mas você sabe o que é, né? Quando se sente injustiçado, qual é a emoção que surge em você? Raiva. Perfeito. Olha como é que ele foi rápido. É porque é óbvio, entendeu? Se você se sente injustiçado, poxa, você me traiu, se sentiu injustiçado? Sim, né? Ficou com o quê? Que prazer. Não, você ficou com raiva, beleza? Então, beleza, ó. De onde que vem a justiça? Sócrates também investigava de onde que vem a justiça, beleza? Só que o sofista, ele estava nem aí para a justiça. Ele era o relativismo moral. Relativizar é o quê? Falar a verdade é sempre legal. É uma premissa. Vamos relativizar? Vamos relativizar? Será que se eu falar para você que o teu melhor amigo achou o dinheiro que você perdeu, pode ser que se eu te falar isso, ele fez aquilo porque estava no desespero, talvez, não sei, você nunca mais vai falar com ele, vai acabar uma amizade de 30 anos. Será que sempre falar a verdade é... Tá entendendo? Complicado isso. Mas o sofista abusava com essa noção de relativismo, entendeu? Então, beleza, ó. Depois vem o conceito de verdade. A verdade para o Sócrates, ela vai ser uma essência, no estilo de um conceito, ó, uma concepção, uma essência. A verdade é uma essência. E uma essência é o quê? Uma coisa que você não vê diretamente, mas você vê que está latente. O que é latente? Eu não estou vendo agora, mas está ali, está dentro dela. Porque ela, a Gabriela, ela é esforçada. Eu consigo ver o esforço dela, que nem o corpo dela? Não. Mas eu sei que está ali no coração dela, está latente. Eu não vejo, mas eu vejo, entendeu? Está latente. Então, para o Sócrates, a verdade é uma essência. Você consegue ver a verdade assim? Não. Mas você consegue ver ela através da essência. Beleza? A verdade, ela vai ser universal e ela vai ser necessária. Beleza. A Era de Ouro de Atenas, a Era de Ouro da cidade de Atenas, foi onde Sócrates viveu, a Era de Ouro dela foi quando ele estava vivendo já o quê? Talvez o final dela, talvez um período, algum arranhão dela? Ok. Sócrates foi contemporâneo, mais ou menos contemporâneo de Péricles. Quem foi Péricles? Péricles foi um cara, não é o cara que canta a linguagem dos sonhos, né? Mas Péricles, ele foi uma pessoa muito fundamental em Atenas, porque foi ele que transformou Atenas e o que Atenas é até hoje na história. Muita coisa que você gosta de teatro veio de onde? De Atenas. Muita coisa que você gosta de matemática veio também de Atenas. Não tudo, tá? Pelo amor de Deus, não sou idiota. Mas muita coisa que você gosta de música tem influência de Atenas. Muita coisa que você gosta de filosofia tem influência de Atenas. Muita coisa na teologia não é que veio de Atenas, mas influenciada por Atenas, por pessoas que viveram em Atenas. Mas por que Atenas é isso tudo de bom, assim, maravilhoso? Porque Atenas, através de Péricles, ele organizou aquela cidade num sentido muito legal. Ele pegava muitas coisas assim, pública, por exemplo, não é dinheiro, assim, apenas dinheiro, mas ele conseguiu investir e organizar muito bem Atenas para poder ela ser o que ela foi na história. Talvez uma das maiores civilizações do mundo. Ok? Péricles.
E lá em Atenas, durante um tempinho interessante, você tinha a democracia. O que é democracia? São duas palavras numa só. Demo é o quê? Povo. Cracia é poder. Poder que vem do povo, beleza? Democracia. Só que a deles era direta, a nossa é indireta. A gente vota em algum estelionatário, na maioria das vezes, algum estelionatário. Todos os políticos são estelionatários? Não! Mas a maioria deles se preocupa com o povo? Não! Mas todos são assim? Não! Então quer dizer que temos políticos que são muito bons. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, beleza? Ok. Então na época dele era democracia. E ele não gostava muito de democracia não, tá? Ah, democracia é muito bom. Concordo. Mas quem é que vai estar articulando aquelas leis ali? Os sofistas? Que nem até hoje? Tá entendendo? Então tem que... Não é porque é democracia que vai ser bom. É democracia, em potencial é maravilhoso, mas a gente tem que ter uma conscientização das pessoas para elas aprenderem a escolherem melhor as pessoas, e as pessoas que estão entrando têm que ter consciência também para poder não se corromper tão facilmente. Estão deslumbrados. Chega lá em Brasília, deputado federal ou senador da República, fica deslumbrado com aquilo lá, porque não tinha base emocional, não tinha um sentido da vida maior. É uma pessoa muito fácil de corromper, é uma pessoa muito boa de fala, né? Hoje as redes sociais digitais é isso. Então beleza, ok, vamos lá. Beleza. Então ele era contemporâneo de Péricles, democracia, e Sócrates viveu em Atenas numa época de tirania, porque se era Péricles, era um tirano, entendeu? Tirano não é que é sempre uma coisa ruim, hoje é, mas naquela época é uma pessoa que tem um poder centralizado nele. Se ele for bom, pode ser menos ruim, ou até legalzinho. Se ele for ruim, todo mundo está ferrado, mas ele vai cair uma hora, porque ninguém suportaria isso. Então, beleza, época de tirania, democracia para o Sócrates era ruim, por causa do que ele via dos sofistas manipulando a opinião da maioria e fazendo a cidade virar um caos, beleza. Ele era filho de quê? Sócrates era filho de quê? Escultor e uma parteira, foca nisso. Tipo uma classe médiazinha da época? Talvez. Escultor e uma parteira. Ele vai homenagear a mãe dele, já, olha só. Ele lutou na guerra do Peloponeso, que é um corredor, Peloponeso, vocês vão estudar história, vocês vão ver isso, Peloponeso, ele foi um guerreiro, ele era corajoso, sobreviveu, era bonzinho, ou não era tão ruim, Peloponeso. E aí quando ele já virou filósofo, lá para depois dos 50 anos, ou perto disso, quando ele virou filósofo na maturidade, é o seguinte, ele tinha uns discípulos, o discípulo dele subiu até a montanha de Delfos, no famoso templo do oráculo de Delfos, e a pitonisa, ou a profetisa, ou a mulher que incorporava alguma coisa, ficava em transe e falava do futuro através de enigmas, que era pior do que tudo. Ela falava em enigmas e você não entendia nada. Então, beleza. Um discípulo dele foi lá e falou assim para ela: quem é o homem mais sábio da terra? Sabe o que ela respondeu? Quem? Seu Creyson? Quem era o homem mais sábio da terra? Sócrates. Beleza? E aí ele desceu, o discípulo todo apaixonado, desceu, Sócrates, você é o homem mais sábio da terra. O oráculo de Delfos falou. O que ele falou? Duvido. Não, eu vou investigar e vou mostrar que ela está errada. Ele foi lá e investigou os políticos mais a fundo, os artífices, a galera do teatro, quem mais? Os sofistas, e por aí vai. Ou seja, todos os estamentos, as hierarquias da sociedade que eram grandezinhas. Ele foi mostrar quem é que de fato era sábio. E ele se decepcionou. Por quê? Eles eram muito arrogantes. Aí ele entendeu o que ela quis dizer. Porque ele era o homem mais sábio da terra naquele momento. Por quê? Ele sabia que nada sabia. Porque ele sabia muito. Então, quanto mais você sabe, mais arrogante você fica. Quanto mais você sabe, mais arrogante você fica? Não, né? Quanto mais você sabe, mais humilde você fica. Por quê? Porque você vai tendo a noção que você ignora muita coisa. Eu não sei nada de química, beleza? Mas eu acho que eu sou o bambambam. Eu começo a estudar química elementar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem sei se existe tantas no ensino médio assim. Mas eu vou começando a ver, caraca, eu ignoro muita coisa. Porque eu estou tendo acesso a isso, beleza? Quanto mais você sabe, mais humilde você tem que ser. Porque senão você tem alguma coisa errada, você está ficando maluco, né? E tal.
Essa é a filosofia dele. Por isso que ele disse a frase mais famosa do mundo, que é uma das mais famosas do mundo, que é hoje... entendi o que ela quis dizer. Hoje eu só sei é de que nada sei. Quer dizer que ele sabe muito. Ele reconhece o tamanho da sua ignorância. Beleza? Então tá. Ele queria expor as contradições das pessoas na sociedade, dos religiosos, etc, etc. Né? E ele usava um método socrático. Lembra que eu falei que na psicologia a gente usa um questionamento socrático? Basicamente é uma maneira bem horrível o que eu vou falar aqui. Tipo assim, eu sou psicólogo, você está sofrendo, a Natália está sofrendo. Eu sei mais ou menos, talvez, o que pode estar te prejudicando. Beleza? Só que eu não posso falar por você, como Sócrates fazia com a galera na Grécia Antiga. Eu conversando com você, eu tenho que criar uma técnica, eu tenho que ser sagaz nisso, para poder fazer você concluir por si mesma. Porque se eu falar por ela, ela não vai ter um insight. Então assim, cientificamente, através de pesquisas, ficou comprovado que a pessoa se ligar por ela mesma, dá mais resultado na terapia do que eu ficar falando para ela o que ela tem que fazer. Eu estou dando autonomia para ela ser uma pessoa consciente. Uma pessoa que vai se amar mais, vai se cuidar mais, vai ser mais sagaz nesse sentido. Entendeu? Não vai sair com uma irresponsabilidade emocional com você mesmo. Entendeu? Mas eu não posso te falar isso. Eu tenho que fazer o que contigo? Eu tenho que usar uma técnica sutil para fazer ela concluir pela ela mesma. Isso é questionamento socrático na psicologia, que eles se inspiraram em quem? Sócrates. Ele fazia isso através da maiêutica. Olha só. Ele usava um método socrático. Qual que era o método socrático dele? A maiêutica, que significa o parto das ideias. Lembra que eu falei que a mãe dele era parteira? Lembra? A mãe dele era parteira. Ele homenageou a mãe dele. Galera, tanto vocês quanto vocês, eu estou falando assim, meio assim, porque eu já sou uma pessoa colérica, num certo sentido, eu bebi café pra caramba, então não estranho. É um psicoativo bem interessante. Voltando, ele homenageou a mãe dele. Ela era uma parteira. E ele partia do princípio que a Natália, a Gabriela, o Gabriel, o Ryan Santos, qual o nome meu? João Vitor. O João Vitor, o Eduardo, o Arão, todo mundo, o mendigo, a prostituta, o policial corrupto, o traficante, o cara... Meu irmão, todo mundo já tem o conhecimento. Todo mundo já é Deus encarnado. Como se fosse assim, uma divindade encarnada no corpo que tem a consciência. Consciência não. Tem a mente, tem o ego, e aí geralmente o ego é muito idiota, faz muita besteira, mas você tem, eu vou usar aqui uma licença poética, você tem Deus dentro de você tem todo o conhecimento de tudo dentro de você. Só que é como um parto. A parteira, às vezes ela nem toca na mulher, mas ela orienta para dar a luz, para ajudar a mulher a dar a luz. Para o Sócrates, ele usava esse método socrático, que era conversando contigo na rua, fingindo que era ignorante, falando com você sobre o amor, para poder ouvir a resposta que você ia dar, ele ia fingir ignorância, você ia falar a tua resposta, ele ia usar ironia, ia rir da tua cara, você ia ficar revoltado, ele ia te desestabilizar e depois ele ia vir e ia te mandar uma bela resposta, ou ele iria orientar você, ele já ia se assumir sábio nesse sentido, entre aspas, se assumir sábio, para poder, ou ele ia te dar a resposta, ou ele ia fazer você já chegar na resposta certa, beleza? Na resposta certa, entre aspas. Então o que acontece? Esse era o método dele, porque ele acreditava que você tem um conhecimento, só que ele não vai tirar o bebê, o conhecimento de dentro da sua cabeça, ele vai te orientar para você fazer esse parto, e ele acreditava que só o filósofo, só o sábio, só o mestre pode fazer o parto das ideias, pode trazer esse conhecimento que está dentro de você, mas não é fisicamente, é misteriosamente trazer a luz, dar a luz. Esse é o Sócrates, beleza? Ponto. Então tá. Esse é o parto das ideias, maiêutica, parto das ideias. Qualquer pessoa tem essas verdades absolutas. Um escravo, um mendigo, todos os seres humanos que são postos à margem da sociedade, a elite, aos mais tidos como sábios, inteligentes, todo mundo tem o conhecimento dentro de si, segundo Sócrates. Então cabe ao sábio, ao filósofo, ao mestre fazer esse parto, beleza? Só que ele fazia de um jeito específico, que era através da maiêutica, que é o parto das ideias, homenagem à mãe dele. No templo de oráculo de Delfos, em cima, sabe o que está escrito? Conhece-te a ti mesmo e serás conhecedor
do universo dos deuses, alguma coisa assim, mas é tipo assim, você é uma divindade, só que você tem que se esforçar um pouco para poder você assumir essa posição conscientemente e blá blá, mas você só vai saber disso se antes de tudo você fizer o quê? Conhece-te a ti mesmo, beleza? Conhece-te a ti mesmo. Ele usava um pouco essa frase, porque ele sabia que estava escrito no templo de oráculos de Delfos, beleza? Conhece-te a ti mesmo. Se você se conhecer, você vai se amar, você vai cuidar melhor do seu corpo. Não estou falando para você ficar bombado, mas você vai cuidar melhor do seu corpo, porque você sabe que a Terra, de alguma forma, pode ter te cedido átomos, ter cedido essa organização biológica para esse espírito, ou essa consciência, sei lá o que, acoplar aí. Você está usando isso daí, nem é teu. Te emprestaram. Cuida bem dele. Como é que você cuida bem do seu corpo? Como é que você não se expõe a doenças sexualmente transmissíveis, talvez? Mas cada um pode fazer o que quiser. Eu não sou pastor nem guru de ninguém. Cada um pode fazer o que quiser. Mas com responsabilidade, com arbítrio. Não livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é um termo horrível. As pessoas não entendem muito bem livre-arbítrio. O termo tem que ser arbítrio. Por quê? Quando você fala de arbítrio, Eduardo, você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma merda. Porque você já vai saber que tudo que você fizer vai ter o quê? Uma consequência. Aí ficou gostoso, né? Tudo que você fizer tem uma consequência. Aí fica gostoso. Agora, posso fazer o que eu quiser. Vai lá, bonitão. Eu quebrei a cara muitas vezes, até, não que tô melhorando, assim, mas, entendeu? É horrível. Se eu tivesse essa consciência antes, teria chorado menos ou feito menos pessoas chorar. Beleza? É o que eu desejo para vocês. Se liga. Qualquer pessoa tem isso, conhece a si mesmo. Conhecimento, quanto mais você vai tendo conhecimento, mais você vai vendo talvez o que é a moralidade da época, você vai sabendo entender mais sobre ela. Mas se você tiver bastante conhecimento, olha, presta atenção nisso daqui. Hierarquia. Informação, Gemerson é jornalista. Informação, você vê na manchete de jornal. Informação. Acima da informação é o conhecimento. Qual é a diferença de informação para conhecimento? Conhecimento é mental. Você lê um livro, você vê um filme, você raciocina. Acima do conhecimento tem o quê? A sabedoria. Sabedoria, geralmente, é pela experiência. Sabedoria talvez vem de acho que é do latim, vem de alguma coisa que tem a ver com sabor. Você só sabe se sua comida é boa se você experimentar, provar. A sabedoria você só adquire se você viver muito tempo, ou pouco tempo, mas você prestando atenção. Porque tem muita gente que tem 100 anos e não aprendeu nada, porque não prestou atenção. Se você tem 20 anos e o cara tem 70 e ele é meio louco, quer dizer que você pode talvez ser mais sábio do que ele se você prestar atenção. Tem muita gente que olha, mas não enxerga. Tem muita gente que olha, mas não enxerga. Tem muita gente que olha, mas não enxerga. Beleza? Jesus não falou assim, parece até que eu estou numa pregação da Assembleia de Deus. Peço desculpa. Mas Jesus não falou, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. Beleza? Ok. Então vamos lá. Quem tem mais conhecimento nesse sentido, mais racional, que você meditou, que você pensou, que você absorveu, que você enxergou em vez de só olhar, você vai ter uma moralidade um pouco mais substanciosa, muito mais, uma substância maior, você vai ser uma pessoa boa, logo você vai ter uma vida boa, uma vida melhor, beleza? Só que para ele e para alguns filósofos, a ignorância representa o mal. A ignorância é o mal. Será que a maldade e a ignorância são coisas antagônicas? Eu acho que não. Absolutamente também acho que não. Entendeu? Nem todo mundo que é ignorante pra caramba nesse sentido. Depende. Ela é uma pessoa má? Não, mas muita gente que pratica o mal é ignorante em uma série de coisas. Beleza? Ponto. Agora, sobre a natureza humana, ele puxou uma fila, um bonde, né, para o autoconhecimento, a natureza humana. Sabe o que é a natureza humana? Sabe o que é a natureza humana? Isso daqui, ó. Autoconhecimento, reflexão consciente e prudência. A vida, para ele, tem que ter uma pitada de razão. Porque qual é a diferença do homem para o animal? É que o homem, enquanto ser humano, homens e mulheres e tal, é que o animal, ele é apenas emocional. O animal, ele tem, olha só, teoria do cérebro triuno do autor que eu esqueci o nome. Tem o cérebro reptiliano, tem o cérebro emocional, tem o cérebro racional. Os animais, ele tem o cérebro reptiliano, reflexo, equilíbrio, essas coisas, instinto. Tá com alguma coisa em mim? Reflexo. Reptiliano. Depois você vai ter o emocional. Emoção. Só que para aí os animais. O ser humano é o único que tem um córtex tão grande que ele consegue usar a razão.
É um córtex tão grande, tão grande, tão grande, que atrás da sua testa é o lobo frontal, que fica o córtex pré-frontal dentro do lobo frontal, que é responsável por ações executivas, e ações executivas até certo ponto. Juízos, ideias, sentenças. Ah, eu quero xingar aquela pessoa. Pô, mas ela é meu chefe. Então eu vou usar o sistema inibitório para poder inibir a minha vontade de mandar ele para aquele lugar. Manda ele para tu ver. Você usa o teu córtex pré-frontal para você usar o sistema inibitório. Né? Aquelas pessoas que são muito impulsivas, elas fazem muita merda. Por quê? Porque o sistema inibitório dela foi para as cucuia. Por causa de drogas? Talvez. Por causa de bebidas? Talvez. Se exagerar nas drogas, na bebida. Por causa de uma pessoa muito falta de prudência e tal. Porque tem um comportamento que ela ficou reforçando sendo idiota. Talvez. São vários motivos. Então, beleza, ó. Só que o Sócrates, para poder encerrar, meu Deus, 30 minutos, misericórdia. O outro vai ter que ser, ó, correndo. Beleza, beleza. Então, o que acontece, ó. Tá, já sei o que eu vou fazer. Sócrates foi condenado à morte. Por quê? Ele incomodou o poder. Ele incomodou uma sociedade que já estava organizada, para o bem e para o bem e para o mal. Então, assim, não é que Sócrates foi um revolucionário e mataram ele é um coitadinho, não é isso. Eu gosto muito dele, mas eu também entendo que era uma sociedade já estabelecida, com coisas ruins e coisas boas, e ele assustou muita gente, muitos conservadores no sentido negativo, não positivo, que tem o sentido positivo também, de conservar coisas legais. Então o que acontece? Ele assustou muita gente, ele assustou muitos esquemas de corrupção, mas ele assustou muita gente que é gente boa e ficou assustado pra caraca porque o cara é muito diferente, muito diferenciado. Então se juntaram e acusaram ele de duas coisas principais: negar os deuses e corromper a juventude. Para fechar, para fazer um paralelo de Jesus e Sócrates nunca escreveram nada. Tudo que vocês sabem de Jesus e Sócrates é por causa que os discípulos de Jesus e de Sócrates escreveram sobre ele. Jesus e Sócrates incomodaram o poder, incomodaram o sistema, incomodaram a sociedade deles. Jesus e Sócrates foram condenados à morte. Jesus e Sócrates tiveram a oportunidade de não morrer, se negassem tudo aquilo que eles falaram. Mas os dois traziam o conceito de ética. Se eles negassem tudo que eles ensinaram, rasga tudo que eles falaram. Então eles foram e aceitaram as regras do jogo e morreram. Ok. E é isso, Jesus e Sócrates marcaram a história. Um marcou através do imperador romano, não ele. Ele não ligava muito para isso. Marcar a história por causa de mim. Eu não sou tão vaidoso assim, Jesus e tal. Mas o imperador romano marcou as histórias antes e depois de Cristo, sem Jesus pedir, evidentemente. E os historiadores da filosofia, os cientistas da filosofia, vamos colocar dessa forma, marcaram a história para organizar a história antes e depois de Sócrates, e tudo que veio antes de Sócrates é pré-socrático, beleza? Então ele foi morto, só que tinha uma lei que dizia que nenhum ateniense poderia matar outro, ou um grego matar outro. Como é que ele vai morrer? Ele foi condenado à morte. Ele teve que tomar um veneno, cicuta. Arde um pouquinho, mas não vai demorar dias e dias não. Ele morreu, foi doloroso, mas ele preferiu tomar cicuta e morrer do que abrir mão de tudo aquilo que ele ensinou. Finish. Vamos às perguntas, mas antes vamos finalizar aqui. Obrigado.